Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Nós vamos dar sequência à nossa pequena série sobre a questão dos dons e, obviamente, eu vou defender aqui o cessacionismo, tá? No primeiro vídeo, nós discorremos um pouquinho acerca da história da igreja, o que os pensadores teólogos do passado, desde os pais da igreja, passando pela reforma, pelo puritanismo, como eles entendiam, né, essa questão dos dons, especialmente o dom apostólico de línguas, de cura e de profecia, né? Que eles entendiam, obviamente, que teve a sua relevância no contexto do século I. E para esse vídeo, eu gostaria de pensar um pouquinho com os senhores acerca do dom apostólico, tá? Há apóstolos ainda hoje? Meus irmãos, eu preciso destacar um adendo aqui. Eu não estou gravando esta pequena série para dar indireta para alguém, tá? Enviaram para mim durante essa semana alguns áudios de um certo cidadão aí que se diz reformado e citando meu nome em grupos, né? Me desafiando e chamando até de filho do diabo, tá? Porque na cabeça dele eu tô gravando essa série aqui, é uma indireta para ele. Meus irmãos, entendam, eu não uso a minha rede social, seja para postar um texto ou para gravar vídeos para dar indiretazinha, tá bom? Eu acho isso uma coisa, uma infantilidade, isso não tem nada a ver com uma conduta cristã, tá bom? Então, meu nobre, eu não estou gravando para fazer indireta. Eu gravo e eu posto aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, eu faço isso, tá bom? E também eu estou gravando aqui para instruir aqueles irmãos queridos que querem um embasamento e querem entender essa questão, tá bom? Esse é o meu intento. Descansa teu coração, porque eu não estou aqui fazendo indireta não, tá? Eu tenho trabalho, eu trabalho todos os dias, eu tenho esposa, tenho obrigações como marido, e eu estou muito longe dessas infantilidades, né? Eu já briguei muito em rede social, mas ultimamente eu ando tão cansado e eu acho uma futilidade essas briguinhas aí, tá? Então eu tô, como diz a turma, numa vibe muito tranquila e muito boa, tá? Eu só tô postando aquilo que eu creio, que eu penso, que eu acho, eu tô fugindo das tretas, tá bom? Briguinhas, eu tô respondendo até uns comentários, eu não tô respondendo mais como eu respondia antigamente, brigando e tudo mais. Quando eu vejo algum comentário maldoso e ofensivo, eu acabo excluindo o comentário. Se a pessoa vir e persistir, eu acabo bloqueando, tá bom? Eu tô tendo algumas atitudes que eu não tinha antigamente. Mas, meus irmãos, deu de história, vamos lá. Há apóstolos hoje? Não, não há apóstolos hoje, tá bom? Todos os supostamente apóstolos que arrogam o título para si são apostolos, tá bom? Então não existe mais apóstolo hoje, acabe com essa história. Os apóstolos modernos, eles que gostam de arrogar título para si, eles já existiam lá no contexto da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, fala sobre falsos apóstolos. O texto do livro do Apocalipse, capítulo 2, também fala sobre falsos apóstolos. Então sempre existiu na história da igreja pessoas que não basta ser reconhecidos como presbíteros, como pastores, mas tem que ser apóstolos. Daqui uns dias eles vão inventar um título de semideus. E um monte de gente vai dar glória a Deus, aleluia, e vai dizer louvado seja Deus, não toque no ungido, né? Porque hoje tem de tudo, tem cara que se chama apóstolo, tem cara que, né? Então, meu irmão, não existe mais apóstolo. Aquele grupo de 12, todos eles morreram no contexto do século I. Todos os apóstolos morreram, tá? Por quê? Porque apóstolo, para ser apóstolo, tem que preencher alguns requisitos que, conforme a literatura lucana, Lucas escreve Atos, né? No capítulo 1,
Apóstolo para ser apóstolo, veja bem, tem que preencher esses requisitos aqui. Olha os versos, deixa eu conferir aqui, versos 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, conosco quem? Com o grupo apostólico, né? Que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Note, de acordo com o verso 21, apóstolo para ser apóstolo tem que conviver juntamente com aquele grupo dos apóstolos do século I, pertencer todo o tempo em que o Senhor Jesus esteve com eles. Ou seja, apóstolo para ser apóstolo tinha que ser chamado pessoalmente por Jesus, um chamado específico. E além disso, tinha que aprender com Cristo durante o ministério físico terreno de Jesus, aproximadamente 3 anos ali, tá? Então, os apóstolos modernos, eles foram chamados especialmente por Jesus? Não, né? Os apóstolos modernos, eles aprenderam com Jesus num período de 3 anos com o ministério terreno dele? Não, né? Jesus morreu tem mais de 2000 anos. Então, são apóstolos falsos hoje. Não se harmonizam com a Bíblia, então são heréticos e são falsos. Apóstolo para ser apóstolo também tem um requisito no verso 22. Ele tem que ser testemunha. E o que é testemunha? É alguém que presencia um fato, né? É alguém que declara ter visto, ouvido ou conhecido alguma coisa. Para ser apóstolo, ele tinha que ser testemunha da sua ressurreição. E também de quando Jesus foi assunto aos céus. Ora, os apóstolos modernos hoje presenciaram a ressurreição de Jesus? Presenciaram a assunção de Jesus? Obviamente não. Então eles não são apóstolos. Aí você pode citar o apóstolo Paulo. Aliás, Paulo ele ratifica, né? Quando ele vai provar o seu apostolado, deixa eu conferir aqui, na carta aos Coríntios, a bem da verdade, a primeira carta, capítulo 9, verso 1, Paulo diz assim: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Alguns dizem assim, tá, mas Paulo não foi chamado especificamente por Jesus, especialmente, não presenciou, não aprendeu com Jesus no período de 3 anos do ministério terreno de Jesus e não foi testemunha de nada, de ressurreição, de ascensão. Bom, mas você está esquecendo de Atos capítulo 9. No encontro extraordinário, estupendo que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. Né? Você sabe, aquele encontro poderoso, maravilhoso que Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco, tá lembrado? Olha o privilégio que ele teve. Um privilégio que outros não tiveram, de ver o Cristo glorificado. Paulo teve esse privilégio. Além disso, ele teve um chamado específico, especial lá no caminho de Damasco. Assim como os outros tiveram. Além disso, ele aprendeu com o Senhor. Não, obviamente, quando ele esteve na Terra, num período de 3 anos, mas depois que ele fica cego, depois ele é curado, ele vai para o deserto da Arábia, e lá ele fica por 3 anos. Ele ratifica isso na carta aos Gálatas. Deixa eu conferir aqui, meus irmãos. Gálatas, capítulo 1, é preciso ler a escritura. Gálatas, capítulo 1, verso de número 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Verso 18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Olha o verso de número 12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Conforme os versos 12, 17 e 18, depois que Paulo é curado, ele vai para o deserto da Arábia, e ele fica lá por 3 anos, aprendendo com Cristo. Esses 3 anos, segundo John Stott, ele sugeria que esses 3 anos foi para compensar. Esses 3 anos que Paulo fica no deserto da Arábia foi para compensar os 3 anos perdidos
do ministério terreno físico de Jesus, que os outros apóstolos tiveram esse privilégio e Paulo não teve. Então ele vai para o deserto da Arábia, fica 3 anos, e diz o texto, Paulo confirma em Gálatas capítulo 1, eu recebi com todas as informações dele, eu aprendi com ele, não aprendi com homem algum. Portanto, Paulo preenche sim todos os requisitos do ministério apostólico. Ele foi chamado especialmente por Jesus, ele aprendeu com Jesus por 3 anos lá na Arábia, e ele foi testemunha do Cristo glorificado. Então, apóstolo para ser apóstolo tem que preencher esses requisitos, né? 3 ou 4 requisitos. Obviamente, os apóstolos modernos não preenchem esses requisitos. Logo, todos eles são falsos. Não existe mais o dom apostólico. Ele existiu e serviu para o contexto do século I. Por quê? Porque, além disso, apóstolo para ser apóstolo, ele lançou o fundamento para a igreja. Esses apóstolos modernos lançam um fundamento? Olha o que Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, verso de número 20, destaca. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem é que é edificado? A igreja, tá bom? A igreja é edificada. Sobre o fundamento de quem? Ele apresenta 2 grupos aqui, dos apóstolos e dos profetas. Os profetas eu não vou destacar aqui, porque eu farei isso no próximo vídeo, nos próximos vídeos. Mas percebe que a nossa concentração é nos apóstolos. E os apóstolos é o fundamento da igreja, juntamente com os profetas. E o que seria o fundamento, PH? Deixa eu ler aqui um comentário do Dr. Martyn Lloyd-Jones no livro Deus e Espírito Santo, na página 346. Diz Lloyd-Jones, olha a definição do conceito de fundamento de Efésios 2:20 que ele nos dá. Ora, seguramente esse termo fundamento pressupõe algo cujo caráter é uma vez e para sempre. Vocês lançam um fundamento uma vez e uma vez só, e então erigem um edifício sobre ele. Por definição, um fundamento é algo não de caráter contínuo. Ele é lançado e aí fica. Esse é o término do fundamento. Os apóstolos e profetas, pois, são um fundamento que claramente pressupõe que eles não devem ser lançados outra vez, mas que foram homens especiais na origem da igreja cristã. Esses são os homens que foram colocados ali para ensinar, para pregar e para instruir o povo cristão antes que o Novo Testamento viesse à existência, antes que os evangelhos e as epístolas fossem escritos. Nossa frequente tendência é esquecer-nos desse fato. Não lembramos que, no mínimo, durante 20 anos, houve cristãos e membros de igrejas cristãs sem o Novo Testamento. Dependiam do ensino e da instrução orais dos apóstolos e profetas, inspirados e autoritativos, os quais falavam sem erro. Então, resumidamente, o que é fundamento, de acordo com o entendimento de Lloyd-Jones e de grandes teólogos comentaristas sérios? O que é fundamento, que a igreja é edificada, de acordo com Efésios 2:20? É o corpo, é o conjunto da verdade doutrinária. As doutrinas que nós temos exaradas nas páginas dentro da revelação neotestamentária. Esse é o fundamento que os apóstolos lançaram e os profetas. Ou seja, todo o corpo doutrinário que nós temos dentro do Novo Testamento, tá bom? Ou seja, os 27 livros do Novo Testamento, todos eles é o fundamento. Os apóstolos modernos, eles lançam um fundamento para a igreja hoje? Ora, afirmar isso seria completamente maluquice, herético, porque seria dizer a igreja está em sua fase inicial, inaugural, tem doutrina nova vindo por aí, a revelação do cânon está incompleta. É isso que teríamos de afirmar. Se afirmarmos que há apóstolos hoje, é dizer, olha, se existem apóstolos é porque o último livro da Bíblia não encerra com a revelação do Apocalipse. Tem doutrina nova vindo. Então percebe? Apóstolo tinha esse propósito, tinha essa finalidade, de lançar o fundamento, o conjunto, o corpo da verdade doutrinária, revelacional e assim por diante.
Agora, apóstolo também, ele evidenciava o seu milagre através de curas. Ele evidenciava o seu ministério apostólico através de curas e milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Os modernos apóstolos, eles não evidenciam os seus ministérios através de curas. Todas as curas que vocês veem por aí são falsas. São falsas. Todas elas. Todas elas são falsas. Todas elas são charlatanismo. Apóstolo para ser apóstolo evidenciava o ministério para dizer que a mensagem que eles traziam era divina, era da parte de Deus. Então eles evidenciavam através de curas. Nenhum apóstolo hoje, supostamente, né, evidencia o seu ministério através de curas. E todos eles são falsos. É uma simples dorzinha de cabeça que é curada ali, é uma simples dorzinha na coluna, é uma revelação falsa. Esses apóstolos não têm nada a ver com os apóstolos do século I que evidenciavam o ministério através das curas. No próximo vídeo eu vou destacar sobre essa questão da cura, tá bom? Que está vinculada com o ministério apostólico. Esse eu tenho que falar de forma superficial. Veja bem, eu preciso comentar o texto, falando em cura, né? Eu preciso comentar o texto do Evangelho segundo João, capítulo 14, verso de número 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Os teólogos, eles entendem aqui obras como que curas e milagres. Se você crê, você vai fazer milagre, você vai fazer cura. É só crer. Bom, mas se obras aqui é curas, é milagres maiores do que Jesus, então a profecia de Jesus aqui falhou e Jesus é mentiroso. Por quê? Por quê, PH? Deixa eu pensar com vocês aqui. E eu quero lançar um desafio. Me mostrem, me apresentem em toda a história da igreja que operou maiores milagres, que operou curas espantosas e extraordinárias mais do que Jesus. Me prove em toda a história da igreja. Pega aí os reformadores, os puritanos, pega todos eles, puxa o histórico deles e depois a gente conversa. Eu estou falando em transformar água em vinho. Eu estou falando em alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, tá? Com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Eu estou falando de ressuscitar um defunto morto há 4 dias. Percebe? Jesus, mesmo depois de morto, ele fez milagres. Ressuscitou mortos, muitos mortos saíram de seus túmulos por ocasião da morte dele. Houve trevas na terra. Houve terremoto. Quem em toda a história da igreja operou esses milagres espantosos e extraordinários e mais do que Jesus? Me prova. Aliás, João, lá no finzinho do Evangelho, no capítulo 21, ele diz que esses milagres registrados é apenas uma palhinha do ministério de Jesus que nós temos nos Evangelhos. Mas João destaca dizendo, nem os livros do mundo todo caberiam todos os milagres. É claro, é uma linguagem hiperbólica, ele está exagerando, né? Mas a ênfase de João é, olha, os milagres de Jesus foram maiores do que o que nós temos nos evangelhos. O que nós temos nos evangelhos, Jesus operando os milagres, foi apenas para todos os registros de curas e milagres que nós temos estão para evidenciar que Jesus de fato era o Messias prometido e é proveitoso para a nossa fé. Se não estão registrados nas Escrituras, não é proveitoso. O que está aqui é útil, é proveitoso e é edificante. Mas em toda a história da igreja me prova Aliás, pega os apóstolos. Quem dentre os apóstolos operou milagres espantosos, extraordinários, mais do que Jesus? E olha, eles creram.
Eles creram em Jesus. E o texto está dizendo, se vocês crerem em mim. Quem teria audácia de dizer que os apóstolos não creram em Jesus? Mas a gente vai ver a história dos apóstolos, as biografias, as narrativas, e não há registro deles operando obras, se você quer interpretar obras como curas maiores, do que Jesus. Nós não temos. Pega Paulo, pega Pedro, pega João, ninguém me prova. Então a profecia falhou e Jesus é mentiroso, né? Não creio nisso. Obras maiores. É mais seguro afirmarmos que seria a expansão do evangelho, sendo comunicado aos perdidos e principalmente alcançando o mundo gentílico. É por isso que em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, Pedro prega um sermão e através de um único sermão, quase 3.000 convertidos. Percebe? João capítulo 14, verso 26, Jesus destaca que ele enviaria o Espírito Santo. E diz assim, ele vos ensinará, falando para os apóstolos, todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho feito. O Espírito Santo foi dado à igreja e foi dado aos apóstolos aqui, especialmente, com a intenção de comunicar o evangelho em massa. E sem o Espírito Santo, meus caros, não há conversão. Sem o Espírito Santo, a evangelização é um fracasso. O evangelismo é profícuo, produtivo, por causa do Espírito Santo. Não é por causa da tua oratória, da tua retórica, da tua habilidade, do teu conhecimento. Acaba com esse orgulho, com essa soberba. É por causa do Espírito Santo. Tá bom? Então, Jesus disse, o Espírito Santo vai vir, e quando vir, vocês farão obras maiores. Por quê? Porque o Espírito Santo, atuando no ministério dos apóstolos, convenceria os pecadores, os perdidos. E aí sim eles fariam obras maiores do que Jesus. Em um único sermão, Pedro, quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, ganha quase 3.000. Pega Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, conforme Atos 9,15. Você levará o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque és um vaso escolhido. No contexto de Jesus, quando ele estava vivo, os apóstolos não saíram para pregar o evangelho ao mundo gentílico. Aliás, Jesus, em outras ocasiões, disse que não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Falou para a mulher cananeia. Para a mulher samaritana, ele disse que a salvação vem dos judeus. Então a salvação era só para a comunidade judaica. Então quando Jesus é assunto, o Espírito Santo é derramado, os apóstolos agora saem. E Paulo, com um ministério poderoso, vai e comunica a mensagem, o evangelho ao mundo gentílico e vai fazendo obras maiores. Aí sim eles fizeram realmente uma conversão em massa. Nós temos as igrejas sendo fundadas, por isso que temos carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Efésios. Olha só o evangelho, as obras maiores alcançando o mundo gentílico. É por isso que a grande comissão foi dada especialmente para os apóstolos. Marcos 16, verso de número 15, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra foi para os apóstolos. Na época da patrística já havia esse entendimento, que a tarefa da grande comissão foi para os apóstolos. E por isso que eles receberam também um dom de línguas, que seria falar num idioma desconhecido pelo falante, mas conhecido por outra pessoa. E os apóstolos, quando saíram e anunciavam o evangelho, eles recebiam o dom de línguas, ou seja, o idiomas, que nós vamos comentar, obviamente, nos próximos vídeos. E o pecador ouvia de forma natural e clara, mesmo que o determinado apóstolo, a pessoa, nunca estudou aquela língua, aquele idioma, mas a mensagem era convincente ao pecador. E a pessoa conhecia Cristo, o Espírito Santo trabalhava no coração dele, do perdido. É por isso que havia esse entendimento na patrística, que o dom de línguas foi destinado e restrito especialmente ao dom apostólico, ao ministério apostólico, aos apóstolos do primeiro século. Porque eles que tiveram a incumbência de ir por todo o mundo. O mundo é um mundo gentílico sendo alcançado. Foi aos apóstolos porque
No verso de número 14 de Marcos 16, o texto diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados. E no verso 15 em diante, Jesus dá a tarefa da grande comissão. Vocês vão por todo mundo pregar o evangelho. Então eles saem anunciando o evangelho e vão fazendo obras maiores. Deu para perceber? É por isso que até no sermão profético de Mateus 24, aliás, eu tenho uma série também de aproximadamente 2 horas, mais de 2 horas, sobre o sermão profético de Mateus 24, entendendo que boa parte das profecias já se cumpriu ali. Quando Jesus disse o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, foi para os apóstolos, eles que saíram por todo o mundo. O evangelho da graça não é mais restrito à comunidade judaica, mas alcançando os gentios. Vocês vão por todo mundo. A tarefa, a obra é urgente. Vocês vão. João 14 e 12. Obras ali não são curas, mas é a comunicação do evangelho. É a palavra sendo levada ao mundo gentílico. Isso é um entendimento, não é meu, mas de grandes comentaristas. Inclusive, olha o que disse Martinho Lutero em Obras, volume 24, página 79. Disse Lutero: mas que tipo de obras do cristão realizariam isso? Não constatamos nada de especial que tenhamos feito, além do que outros realizaram, especialmente em virtude de que a época dos milagres já passou. Os milagres, é claro, são os feitos menos significativos, visto que são apenas físicos e executados somente a favor de poucas pessoas. Mas consideramos as genuínas grandes obras, das quais Cristo fala aqui, que são efetuadas pelo poder de Deus, que conseguem tudo, que ainda são realizadas e serão realizadas diariamente, enquanto o mundo permanecer. Os cristãos, presta atenção aqui, possuem o evangelho, por meio do qual levam as pessoas à conversão, arrebatam as almas das garras do diabo, as arrancam do inferno e da morte e as conduzem aos céus. Obras é a comunicação do evangelho e o pecador se arrependendo. Charles Spurgeon, em O Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, volume 23, página 471, também destaca: ele os enviou para fazer milagres e pregar. Ora, ele não nos deu este poder, nem o desejamos. É mais para a glória de Deus que o mundo seja conquistado pela força da verdade do que pela emoção fugaz dos milagres. Vocês estão entendendo? Estão percebendo? Estes foram a grande badalada que soou com o objetivo de chamar a atenção de todos os homens ao redor do mundo para o fato de que o banquete do evangelho já estava preparado. Nós não necessitamos desse aviso agora. As forças morais e espirituais da verdade, operando por si sós, independentes de qualquer manifestação física, concorrem mais para a glória da verdade e do Cristo da verdade do que se todos nós fôssemos operadores de milagres e assim pudéssemos destruir os opositores. Sem dúvida, ainda que não operemos no mundo físico, nós os realizamos nas esferas moral e espiritual. Spurgeon defendia que obras é a propagação do evangelho. Então, esses são os requisitos. E, obviamente, você vê os apóstolos modernos, ou apóstolos modernos, né? Você percebe que eles não preenchem nenhum desses requisitos. Não lançam fundamento, doutrina, Efésios 2 e 20. Não evidenciam um ministério apostólico através de curas. Todas elas são falsas, falham, tá bom? E também não são testemunhas da ressurreição, da ascensão de Jesus, não são chamados especificamente por Jesus, e não acompanham e não aprendem com o ministério de Jesus em 3 anos, como os apóstolos do primeiro século foram. Então, estas são boas razões para rejeitarmos que há apóstolos hoje. Todos eles são falsos e estão em desobediência com a palavra de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, tá bom? E nós daremos sequência. Abraço.